Olá, boa noite. Estamos começando o Momento Mulher. Boa noite para quem está nos assistindo. Um bom dia, uma boa tarde para quem ainda vai nos assistir. E eu gostaria que você desse um joinha aí, compartilhasse o nosso programa, que é muito importante para nós, espalhar esse programa que tem abençoado muitas pessoas. E eu quero também que você aperte aí o sininho para se inscrever no nosso canal. Você pode receber as notificações, né? E o nosso canal está recheado de bênçãos para a sua vida. Tem o Despertar com Deus com o nosso pastor. Temos uma programação ótima aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas. E hoje vai estar aqui conosco a Aline Queiroz. Vou entrevistá-la. A entrevista foi maravilhosa, você não pode perder. Corre para o sofá que nós estamos começando o nosso programa. Olá, hoje nós estamos aqui com a Aline Queiroz, que é a esposa do Felipe Henrique, mãe da Maria Eduarda e da Eloá. Sua profissão técnica de enfermagem, cursa a faculdade de História e faz parte do Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas. Boa noite, Aline. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Aline, como que foi para você o seu encontro com Cristo? Foi algo impactante, né, Sara? Eu acredito que para todo mundo que tem um encontro assim, é um diferencial, né? Na vida de todo mundo que tem um encontro com Cristo. Eu me converti já faz aproximadamente 17 anos. Sim. E minha filha já vai fazer 15. Eu tive uma amiga muito assim, marcante na minha vida, que foi a irmã Maria Freire. Acho que Dona todo Maria mundo Freire. recorda dela. Sim. Foi minha companheira, minha mentora, né? Tive uma mãe espiritual, tem uma mãe espiritual muito abençoadora, que é a Beth. A Beth e o Maicon, né, do Marinho. Uhum. Então, assim, a minha vida ela é regada de pessoas, assim, espiritualmente falando, muito forte, né? Uhum. Pessoas, assim, com uma caminhada. Que dão a vida para servir a Deus, né? São pessoas assim. Então, graças a Deus, eu só tenho que agradecer mesmo. Agradecer a todo momento. Porque minha vida mudou e eu tenho, assim, tentado manter uma caminhada espelhando nas pessoas que sempre me foram a base da minha conversão. Sim. Bom, Aline, confiar em Deus. Muitas vezes nós falamos, eu confio em Deus. Mas nós achamos que nós temos força, estamos fortes. Mas, na verdade, quando vem as dificuldades, quando nós passamos por algo assim que não está no nosso controle, nós vacilamos e nos precipitamos e agimos muitas vezes por nós mesmos, né? Uhum. Como que é para você confiar em Deus? Muitas das vezes não é fácil, Sara, porque eu procuro sempre ter uma liberdade com Deus, não de criatura e criador. Eu procuro ter uma relação de filha para pai. Então, nas minhas orações, eu uso muito assim, pai, paizinho. Eu procuro sempre me aproximar dele para me ter tal liberdade, sabe? Eu não sei se isso muitas das vezes pode soar como negativo, né? Mas muitas das vezes Deus age de uma forma na minha vida que eu questiono, eu falo, Senhor, eu não gostei disso que o Senhor fez, mas o Senhor tem seus motivos de ter feito. Então a única coisa que eu peço é que os meus olhos humanos, meus olhos assim imperfeitos, não seja assim empecilho de eu ver a grandiosidade do agir dele na minha vida, né? De entender o que ele está fazendo. Entender o que ele está fazendo, porque muitas das vezes Deus faz certas coisas que eu acredito que nem assim uma pessoa que é acima, num patamar acima do que um pastor, ele também não entende o que Deus está fazendo. E aquilo machuca, fere a gente como humano, né? Uhum. Então entender, compreender o agir de Deus nas nossas vidas não é fácil, muitas das vezes, né? Porque quando está na bonança é muito bom, né? Mas quando vem assim, um período de repreensão, a gente sempre fica... Até mesmo alguma coisa que a gente quer, uma prova, um concurso que a gente quer passar, alguma coisa legal que a gente quer, que às vezes Deus barra, não é o momento, mas... ele sabe o porquê, a gente não, né? A nossa imperfeição, a gente como humano. A gente tem aquela visão humana, assim, de sempre enxergar o outro lado do bordado, né? O limitado, né? Então a gente muitas vezes ali não está entendendo aquele momento. Mas o olhar de Deus, ele já está vendo ali o bordado todo perfeito. Tudo completo, todo né? completo, Isso. né? E muitas vezes eu reflito nisso também.
Como que é a minha confiança em Deus, né? Será que nesse momento de dificuldade eu vou ter o pé firme ali, de ficar firme no que Deus tá trazendo para mim, o que está acontecendo ali no momento na minha vida, né? Então a gente refletir, você falou que você fala com Deus como pai, paizinho, né? Isso é o que? A intimidade com Deus, né? Porque Ele está a todo momento comigo, com você, com todos nós. Com todos, né? Então essa intimidade de chamar Ele de paizinho, de pai, leva você também a ter essa liberdade de refletir aquilo que está te afligindo, né? E isso é importante, porque quando a gente reflete aquilo que está nos machucando, que a gente não está entendendo, Deus, o Espírito Santo vai trazendo entendimento e às vezes lá na frente a gente entende, nossa, foi necessário ter passado por aquilo. E o né? interessante é que Deus nunca Como deixa a gente sem resposta. Como eu cresci naquele momento de dificuldade. Né? Certo período da vida a gente fala assim, nossa, aquilo que eu passei às vezes serviu para fortificar em tal coisa, Sim. amadurecer a nossa experiência, para ajudar outras pessoas, né? Mas naquele momento não é fácil entender o agir de Deus. Não. Todos nós passamos por este amadurecimento e muitas vezes é no momento de dor. Né? Muitas o de vezes dor é o pior, né? né? E aí é que a gente vai se calejando e se fortalecendo. Com certeza. Né, Aline? Suas filhas te trouxeram um amadurecimento e uma responsabilidade. Como você vê hoje, lembrando da infância delas, do nascimento até agora? Eu acredito assim que a verdadeira essência da mulher, ela só é concretizada depois que ela é mãe. A gente, antes de ser mãe, é uma vida assim, ó, a gente vive, tem as disciplinas, os horários, compromissos, mas depois de o ser mãe, é que a mulher recebe, assim, a verdadeira essência dela, né, de mulher. Independente de ser mãe de sangue ou ser uma mãe adotiva, ela ser mãe, aquele amor, né? E com certeza a experiência de ser mãe amadurece todas, né? Sim. Eu falo que a experiência de um filho não é a mesma de 2 filhos, não é a mesma de 3, eu tenho só 2, né? Mas a cabeça que eu tinha quando eu tinha só a Eduarda era uma, né? Agora que eu tenho 2, que é a Eloá, eu percebo que eu aprofundei mais um pouquinho. É como se cada filho que a gente tivesse, Deus permitisse uma experiência a mais. Sim. Eu acho que a gente amadurece muito, certas coisas acaba que sendo supérfluo, vira fútil, né? A gente não preocupa mais com certas coisas. Sim, eu acredito assim. É verdade. A gente prioriza, o nosso mundo, assim, fica priorizado em cima dos filhos, né? Não é o certo, aí a mas prioridade já é, né? Será que eu vou poder ir? Porque será que meu filho, minha filha pode ir junto comigo, né? Em tal lugar eu não posso frequentar, porque lá não posso levar criança. É né? um hábito que eu não adotei para minha vida, assim, particularmente. Não tenho assim esse hábito de julgar as pessoas que têm esse hábito de sair e não levar os filhos, né? Porque cada um tem a sua vida em particular, sabe que vive. Mas não foi um hábito que eu adotei para mim. Então, assim, eu não saio normalmente sem as minhas meninas, algum lugar que não dá pra mim ir, eu procuro não ir, porque elas não foram um peso pra mim, né? Elas foram um acréscimo, hoje é minha companheira, as minhas amigas, e vice-versa, é o que eu recebo delas também, é recíproco, sabe? Sim. Elas me veem como uma amiga, e então pra mim isso não tem valor, não tem nada que pague isso, né, sabe? Aline, quem é o Felipe na sua vida? O Felipe é meu companheiro, né? Meu José. Ele chegou com os defeitos, com as falhas, não é um super-homem, né? Ele tem os defeitos dele, assim como eu também tenho os meus. Mas ele acabou que sendo um José na minha vida. Ele chegou, abraçou eu com as minhas filhas e é um paizão. Um companheiro e um paizão. Em seu trabalho, neste período de 2020 até hoje, nós passamos por algo nunca acontecido, né? Mudanças na nossa direção, mudanças no nosso modo de agir em público, no comércio, na igreja, né? Nas escolas. Como vocês da área da saúde receberam esta mudança? Para nós foi uma carga a mais, foi bem desgastante. Porque enquanto o comércio estava parado, as pessoas estavam limitadas ao trabalho, limitadas ao convívio social, a gente estava com o serviço tipo que triplicado, né? Não é notícia nem novidade para ninguém que a área da saúde hoje ela está muito assim
ela sobrecarrega muito os funcionários da área da saúde, o pessoal da área da saúde, né? Não é só aqui na Santa Casa de Passo, isso aí é um contexto mundial. Do Brasil também, em geral, né? Assim, de todo mundo por causa do Covid. E com esse Covid piorou mais um pouco, sabe? A sobrecarga emocional eu acho que foi a que pesou mais. Porque a gente ali, Sara, graças a Deus, eu tô falando assim, voltado pra minha área, que é na Santa Casa, né? As meninas que trabalham ali, as minhas colegas, todo mundo, a gente fala uma língua só. Uma língua de amor, uma língua de atenção voltada para o paciente. Porque aquele paciente, ele tem alguém ali fora que ama ele. Então, a gente sempre procura cuidar dos nossos pacientes como se ele fosse nosso também. Uma senhorinha poderia ser minha avó, poderia ser minha mãe. Então, a gente procura atender eles com amor. E acaba que a gente sofre também. Porque é uma pessoa que hoje a gente acompanha durante ali 1 mês, 2 meses de internação, e no dia seguinte do plantão, você chega animadinho para ver a pessoa partiu, né? Às vezes, muitas das vezes quando vai embora para casa é uma alegria muito grande para a gente também, né? Mas na maior parte das vezes ele morre e a gente fica ali também com aquele sofrimento, aquela sobrecarga que eu acho que é maior. A perda, né? A dor da perda. A dor da perda. E vocês na área da saúde, como você falou, vocês trazem isso para vocês, né? Não tem jeito. Acolhimento, né? Não tem jeito. A gente vive a dor do outro. E é um dom, né? Eu acredito que é um dom que o profissional da saúde tem e, infelizmente, não é tão reconhecido, né, como precisaria ser, da área da saúde e outras áreas também, né? Mas eu acredito que a área da saúde necessita urgente de um olhar mais carinhoso para os enfermeiros, enfermeiras, né? Para que eles tenham um suporte melhor, para as pessoas que fazem a limpeza no hospital, porque é algo que não é fácil. Não. Eles estão ali em perigo de pegar qualquer infecção, problema. No Covid mesmo, teve muitos profissionais da área da limpeza que tiveram que trabalhar dobrado na limpeza, na higienização, porque mudou tudo, né? Se antes era tudo bem limpo, higienizado, teve que triplicar o cuidado, né? E a pressão em cima delas vem de todas as partes, não é só da gerente da asepsia, né? Ali elas recebem cobrança dos médicos, dos enfermeiros. Então, assim, eu acho que a carga delas acaba sendo deles também, porque a gente tem meninos que trabalham na asepsia. Foi muito intensa em cima desse profissional. Porque, Sara, pra você ter uma base, o número de morte, de óbitos que a gente teve no hospital foi uma coisa assim absurda. Eu recordo um dia que a minha irmã foi me buscar num plantão de sábado, ela ficou aterrorizada, porque tinha uma fila de carro de funerária esperando para retirar, né, os cadáveres. E nisso, tipo assim, uma funerária entrava, saía, a outra já estava aguardando para entrar, sair. E ela falou assim, eu não tô acreditando que isso tudo é Covid. Eu falei, se é o Covid, fora os Covid, tem as outras comorbidades, né? Então, se o fluxo de morte foi intenso, lá atrás dos bastidores, o fluxo de troca de leito, limpeza de leito, porque assim, tinha que ser muito rápido, elas tinham que higienizar os leitos, porque aquele paciente que saiu, praticamente o outro já chegava para ocupar o lugar dele. Então, assim, foi muito pesado para nós, sabe? Essa questão também de cuidar, porque foi uma doença nova, até então a gente não sabia a forma de contágio, né? Então, para nós da área da saúde também foi tudo novo. E essa questão que você falou de um olhar carinhoso para a área da saúde, eu acho que tá precisando. Porque, como eu te disse, enquanto todas as outras profissões parou, teve um tempo de recesso, a gente nunca para, né, Sara? É linha de frente, né? É sempre estar ali dando a cara a tapa. Aline, na rotina do hospital, teve momentos em que você pensou que iria ser impossível para os médicos, para os enfermeiros lidarem com o Covid? Eu achei. Nós tivemos ali 3 UTI de atendimento para Covid, fora as UTI de atendimento de outras comorbidades. Então, nós chegamos num pico aqui, referência à Santa Casa, que é onde eu trabalho, aonde chegou a faltar, não chegou a faltar do zero, mas chegou a ter uma escassez de medicação, drogas vasoativas, equipamento de monitorização. Então foi um período assim muito tenso, porque os médicos precisavam monitorar aquele paciente mais gravíssimo, né? Que é o pessoal do Covid, os pacientes do Covid foi
foi muito gravíssimo tudo que aconteceu, porque o Covid, ele traz com ele sequelas que necessitam de uma monitorização mais intensa. E não tendo esses equipamentos, a gente tinha que as meninas tiveram que fazer tipo um gingado meio brusco ali para dar conta. E graças a Deus não foi só os óbitos, a gente tivemos muita alta de paciente que foi embora para casa, né? Muitas vitórias, muitas colegas de trabalho, né? Tivemos colegas de trabalho que ficou entubada na UTI, então assim, é um peso maior, porque é gente que trabalha com a gente todos os dias, né, sabe? E assim, eu posso dizer que, assim, por conhecer pessoas que estiveram internadas e estiveram ali em momentos que já não tinha mais o que fazer, ia tirar respirador e a pessoa ali volta, né? Começa a respirar de novo, consegue respirar por si própria e sai da UTI, mesmo com vários problemas de saúde já existentes antes do Covid, né? Nós vemos que Deus agiu ali em muitos casos para que pessoas que estivessem naquele momento assim, que não tinha mais o que fazer, Deus estava agindo ali naquele momento. Sara, não tem como. Eu acredito assim, muitas pessoas não acreditam. Mas fechar o olho e falar que não foi por ação de Deus essas pessoas ter ganhado uma nova chance de vida, eu acho que não teria outra palavra. Eu não encontro outra palavra. Não por ser cristã, porque eu tenho um olhar muito crítico, assim, de todo um contexto. Eu não coloco assim a minha fé assim, goela abaixo das pessoas, sabe? Eu deixo o senso crítico também. Mas ali não teve como falar que não foi Deus. Eu tive um exemplo, inclusive vários, mas esse foi o que mais me marcou. De uma senhora que os médicos já tinham falado que não tinha mais nada que fazer e liberou a visita, porque se você não sabe, não tem visita para centro de Covid. Sim. Paciente de UTI não tem visita, porque infelizmente não tem condição de liberar a visita, né? O risco de contaminação das pessoas que estão bem, não tem como deixar abrir essa exceção. Então abriu exceção para essa senhora porque ela já não tinha mais o que ser feito. A filha dela chegou, ajoelhou do lado do leito da mãe e orou com intensidade. Ela orava e falava: Senhor, se for da tua vontade, que seja, mas eu não quero que a minha mãe fique nesse diagnóstico. Eu quero que o Senhor mostre o seu poder para todo mundo que está aqui, porque senão não faz sentido eu pregar o Deus que eu sirvo. E ela teve alta, de um prognóstico assim, sem chance, assim como várias outras pessoas, né? Sim. A mãe de uma colega de serviço também chegou a ser entubada, gente com muita oração, porque nós temos um grupo na igreja, né? Da nossa igreja em si. A gente sempre recorre à igreja, eu falo que é meu batalhão. Sempre recorremos à igreja. Então, sempre que alguém fala assim, eu preciso de oração, eu falo assim, calma que eu vou colocar o meu exército junto comigo. Então, eu já corro lá na igreja, então eu me sinto como se eu tivesse um batalhão comigo de oração. E a igreja é a nossa casa, né, Aline? Não, mas é surpreendente como que as respostas é imediata. Às vezes, assim, você não tá esperando aquelas respostas, né? Eu falo assim, gente, tem a mãe de uma amiga muito querida que tá indo pra UTI, ela pede oração para ela, na hora vem as mãozinhas, né? Sim, dos irmãos colocando. Orando. Então, assim, eu me sinto ancorada nas orações da igreja, sabe? E o mais legal disso é que quando você retorna a mensagem falando do diagnóstico daquela pessoa, de como Deus agiu na vida dela ali, através das orações de pessoas que estavam distantes, né, Aline? É muito forte. E o agradecimento dessas pessoas. Não tem nada que paga, gratidão. Não, sabe, às vezes a gente recebe muito mimo dos pacientes, sabe? Eles levam os mimos, cada um em particular leva uma coisinha especial, né? Mas aquele mimo perto da gratidão da pessoa não tem nada que paga, sabe? Você saber que a pessoa ficou grata de alguma atenção. Às vezes, Sara, um atendimento que você fez diferenciado, a pessoa fala assim, nossa, obrigado por você ter feito isso e isso. Mas na correria já é o hábito da gente trabalhar assim, né? Já é o hábito da gente tentar levar Deus na vida das pessoas. Vocês trabalham todos unidos com amor. Com amor, né? É fundamental. Isso o fardo fica mais leve. Fica. Né? Fica mais fácil de lidar ali no dia a dia.
É aquele sentimento de amor transmitido para o paciente, que é carente, porque todo paciente é carente, né? Se ele está lá é porque ele não está bem, nem fisicamente, nem psicologicamente, né? E o fato da gente poder ser... Hoje eu sou amiga de muitos pacientes que passaram por mim lá na Santa Casa. Então, assim, a gente vê que a gente está conseguindo fazer um trabalho de excelência, né? Quando a gente já passa a ser amigo dos pacientes. Eu tenho uma paciente que a gente atendeu ela na Santa Casa, hoje ela mora em Poços de Caldas. Então, todo ano ela manda fotinha da menininha dela, que na época internou com 6 meses. Hoje a menina já deve estar aí com uns 9, 10 anos, sabe? Então, é muito gratificante a gente saber que até hoje a gente marca vidas, né? Marca. De uma forma positiva, que é o mais interessante, é o melhor, né? É o mais importante, com certeza. Como cristão e como pessoa, como ser humano, a gente tem que passar o amor, transmitir o amor e a alegria para as pessoas. Independente de placa de igreja, eu procuro levar o amor de Cristo que habita em mim. Porque se a gente procurar levar a placa da igreja que a gente congrega, fica aquela coisa maçante. Em vez de você atrair, se afasta. Né? É verdade. Então, eu acho que a partir do momento que o amor de Deus que habita na gente é irradiado em forma de amor, a gente consegue fazer aquilo que Cristo queria, que deseja a todo momento, né? Que é levar o amor dele para as pessoas, sendo amor, né? Porque sem o amor, nada adianta, né? Nada adiantaria. Aline, nós vemos que nesse período, muitos profissionais da área da saúde, eu creio que uma grande parte da área da saúde passou a ter aquela síndrome de burnout, né? E essa síndrome, assim, é nova para mim. Eu pesquisei ela e falei, nossa, eu não sabia que existia uma síndrome dessa forma, né? Que as pessoas têm essa síndrome pelo fato do cansaço excessivo no trabalho, né? Excesso de trabalho, isso traz um cansaço mental, isso traz um desânimo no lar, no lazer da pessoa, traz uma angústia, a pessoa às vezes se sente inferior por aquele cansaço, não deixar que ela consiga render mais no trabalho, né? Você teve essa síndrome, Aline? Eu já tive, há uns 8, 9 anos atrás. Antes do Covid? Antes do Covid. Hoje, graças a Deus, eu tô me mantendo, sabe? Mas eu procurei ajuda profissional, eu cheguei a frequentar psiquiatra, tomei as medicações. Só que é uma doença, Sara, é muito difícil, sabe? A gente fica pra baixo, você perde a autoestima. A autoestima é a primeira coisa que vai embora. Sonolência, o cansaço, né? Então eu vi que eu tava me afundando na doença. Eu tava, tipo assim, eu tava acomodando nela. Então eu decidi não querer mais. Eu não quis mais. Eu falei assim, não, eu preciso tomar uma decisão de melhorar a minha vida, né? Porque eu acredito que muitas das vezes a pessoa ela não tem força de sair da onde ela tá, mas ela precisa buscar força para sair. Foi o que eu fiz comigo. Eu tomei uma decisão, falei assim, não, eu não vou me tratar, mas eu vou me curar. Eu preciso buscar minha cura interior, né? E de certa forma, Sara, quando a gente afasta um pouco de Deus, contribui também para a gente afundar mais. Porque nessa mesma época eu estava sobrecarregada com plantão, eu trabalhava à noite, 12x36. Então acabava que eu afastei de muitos trabalhos que eu tinha, sabe? As minhas orações estavam muito escassas. Então, tudo isso contribui para você afundar mais um pouquinho. Eu acredito que quando a gente tem um hábito de estar mais próximo de Deus, essas coisas ficam mais leves. Você fica mais forte para não deixar regredir. É o nosso alimento espiritual, né? Com que certeza. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso corpo também, né, Aline? E, Aline, a questão desta síndrome também, ela, assim, faz a gente ter uma mudança de vida, né? Igual você falou, sua jornada de trabalho estava muito excessiva. Então, era necessário você ter uma mudança ali. Opa, o que está acontecendo, né? Vamos prestar atenção no que eu estou fazendo, como que eu estou trabalhando, como que eu estou tendo a minha vida em casa. Será que no lar eu estou tendo aquele tempo de descanso para estar com meus filhos, para passear com eles, né? Para o meu esposo e para cuidar das minhas coisas, daquilo que eu gosto, né? Isso é muito importante, a gente voltar a olhar para casa, passar a ter mais cuidado com o nosso lar, né? Aquele descanso em casa é muito necessário, né? A vida não é só trabalhar, né? Não é só. Eu acredito que a partir do momento que você trabalha não tendo prazer naquilo que você faz,
já vendo como uma pressão, ali já começa o problema. Eu acho que o comecinho tá ali. Quando você percebe que está sobrecarregando, que as coisas essenciais estão ficando para trás, aí já eu acho que todo mundo tinha que tirar um tempo para parar. Porque, Sara, o tanto que você ganha, você gasta. Se você aprender tipo assim, a controlar os seus gastos, as suas despesas, é lógico que você não vai ter uma regalia a mais, mas você vai ter qualidade de vida, você vai estar com a sua família, você vai ter um momento para você tirar, para você respirar. É aquilo que muitas das vezes o excesso de trabalho não permite. Síndrome de burnout. É o cansaço excessivo vinculado ao trabalho, pode ter sinal de depressão pelo excesso de trabalho, falta de imparcialidade, você se sente inútil, deprimido, cansado, incapacitado de perceber sua eficiência profissional, ficam com estresse crônico que prejudica o trabalho e a sua vida no lar. Para você saber mais, nós vamos, né, Aline, eu estava até comentando com a Aline, nós vamos ficar bem informados sobre a síndrome. Nós iremos trazer aqui um profissional da área da saúde, na área de psicologia, né, para estar falando sobre essa síndrome, sobre os sintomas, sobre o cuidado, sobre tudo isso desta síndrome, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa entrevista. E uma última perguntinha, Aline. A Aline, gente, faz parte do Ministério de Louvor. E tá sendo uma bênção, e eu tô vendo assim uma mudança tão grande na Aline depois que ela começou a ser a ministra de louvor. A ministra de louvor, a ministrar o louvor. Você teve uma desenvoltura, assim, parece que você se soltou mais, Aline. Como que foi? Assim, a igreja, o pastor, na figura do pastor, né, das lideranças, eles proporcionaram para nós do ministério um aprendizado maior com o Jarley, né? Então o Jarley disponibiliza uma vez por mês esse tempo de estar vindo, ensinando. Nós fizemos uma entrevista com ele falou sobre esse trabalho. Então assim, e tá tendo resultado, Jarley, tá excelente. Tá todo mundo reparando os resultados, é positivo. Sim, Então assim, graças a Deus, através dessa, como que eu vou dizer a palavra? A igreja ter acreditado na gente, né? Então teve um investimento muito grande da parte da igreja e o pessoal tem respondido, graças a Deus, a equipe do Ministério de Louvor, né? Sim. Tem respondido porque está sendo investido na gente, né? E tá tendo um resultado muito positivo, o pessoal tá gostando. E às vezes a gente tá no banco e tá lá em cima cantando, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter dedicação, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo lá em cima, o que você está pregando, falando. O seu louvor, como que tá a sua vida para você estar lá, né? A vida fazendo tem que aquilo, tá, né? E o mais interessante de tudo, Sara, é porque eu sou muito assim, extravagante, eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Lá no meu serviço as meninas me chamam de arco-íris. Porque elas falam assim, Aline, eu acho que você não tem problema na vida, porque todo dia... Mas eu chego para trabalhar, Sara, eu imagino assim, a minha vida, a Aline tá lá fora, eu não posso trazer a Aline aqui para dentro. Porque tem muita gente que precisa de mim. Até os próprios colegas de serviço precisam do brilho da gente, né? Sim. Mas eu tenho vergonha de cantar. Interessante, né? Você tem vergonha de cantar, Aline? Eu morro de vergonha de cantar. Então, assim, pra mim é um desafio muito grande. Ninguém sabe. Mas o Espírito Santo, né? É um desafio muito grande quando eu chego ali para cantar e às vezes chega na hora da ministração. Muitas das vezes eu tô com o olho fechado, porque às vezes se eu abrir o olho eu não consigo falar. É uma coisa que o Jarley tá trabalhando comigo. Isso também, sabe? Mas é muito difícil você encarar assim, um medo, né? Ainda mais quando a gente tem vergonha. É um desafio muito grande. É um desafio. Né? Mas que eu tenho vencido, graças a Deus. Mas está sendo bênção de Deus na vida da igreja. Amém, né? amém. Acredito que na sua vida também, porque a gente está vendo o brilho no seu rosto. Com certeza. Como você está assim, leve, solta no Ministério de Louvor. E eu te agradeço pela entrevista, por ter aberto seu coração, falado um pouco da sua vida aqui para nós. Isso foi muito importante. Eu creio que tem muitas mulheres ali que se identificam com você, né? E que precisam de uma palavra, de algo assim esperançoso, né? Que possam
aprender a lidar com as dificuldades, né? A lidar com alegria, com tudo aquilo que chega até nós, né, Aline? Sempre tem, sempre tem. A gente tem que ter esse olhar positivo. Por mais que a gente não encontra, né, um pontinho de luz, é uma frase que eu quero deixar pro pessoal em casa que me marcou muito, foi quando a minha mãe teve na UTI. Minha mãe teve entre a vida e a morte nesse período de pandemia. Então, além do peso, né, da sobrecarga da pandemia, eu ainda tive a minha mãe em risco assim, eminente de morte. Ela ficou 18 dias na UTI por causa de uma dissecção da aorta. E ela foi entubada por 2 vezes. Quando eu cheguei lá, que eu vi ela entubada de novo, eu perdi minha fé. Minha fé foi no chão. Falei, Senhor, agora eu perco a minha mãe. E o fisioterapeuta Lucas, uma pessoa assim iluminada, ele virou pra mim e falou assim, Aline, a sua mãe é como se fosse uma flecha, um arco e uma flecha. Muitas das vezes a gente tá tão focado no problema que a gente não percebe que às vezes é preciso regredir para a pessoa pegar a força e chegar no alvo dela. Aí ele falou isso para mim e me marcou. Então essa frase eu quero deixar para todo mundo que está em casa. Às vezes a gente está regredindo e fala assim, nossa, mas parece que não vai. Mas é ali que Deus está te trazendo para trás para você pegar a força e chegar no seu alvo com vitória. Lindo isso. Lindo, né? Eu espero vocês no próximo programa, na quinta-feira que vem. Nós vamos fazer um programa especial para o Dia Internacional da Mulher, né? Bom. E espero vocês. A SAF vai fazer uma programação na terça-feira, às 7h30 da noite, aqui na Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas. E nós vamos estar participando também. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Aline. Boa noite, obrigada pelo convite. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Amém.